texto importante sobre essa oposição do anticristo contra Israel no período da grande tribulação, nós encontramos em Romanos capítulo 11, versos 25 e 26. Diz assim: porque não quero, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu isso para os romanos, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Lembra? Nós lemos no Velho Testamento, em Jeremias 37, sobre todo Israel sendo salvo. E aqui no Novo Testamento o apóstolo Paulo diz: todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, nós vamos falar sobre esse texto de Romanos 25 e 26, possivelmente no próximo vídeo, quando nós falarmos sobre essa questão das 70 semanas de Daniel, nos próximos, porque eu não vou conseguir fazer isso num vídeo só, mas você vai entender o porquê que esse versículo diz sobre o endurecimento que veio em parte sobre Israel até a plenitude dos gentios. E isso tem um segredo fantástico que eu quero dividir com você nos próximos vídeos. Mas aqui diz: o povo de Israel será salvo. O apóstolo Paulo diz aqui: assim todo Israel será salvo, falando desse período da grande tribulação. Então, missão do anticristo: primeiro, opor-se a Deus. Segunda missão, opor-se ao povo de Israel. Terceira missão, opor-se a Jesus Cristo. Quando eu digo opor-se a Jesus Cristo, é opor a todos os valores, opor a tudo aquilo que Jesus veio pregar e fundamentar nesta terra. Tudo aquilo que nós, como sociedade, levamos como fundamento, como valores importantes. Você tem percebido durante a história, né? A nossa sociedade tem se corrompido, os valores da sociedade têm se corrompido. Eu sempre falo aqui e uso um exemplo da família, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos afetivos entre homem e mulher. Né? Tantas ideologias sendo geradas nesse tempo, tantas mentiras sendo lançadas sobre as pessoas, tudo isso baseado na ideia do espírito do anticristo de quebrar os valores estabelecidos e firmados por Jesus. Então, o anticristo também ele vai se posicionar no lugar de opor-se a Jesus, disseminar a ideia de que Jesus Cristo não veio em carne. Você já viu isso? Hoje também existe isso muito, isso cresce muito. Não, Jesus não veio em carne. Jesus ele foi uma pessoa apenas, ele não tem poder para nos salvar. Então, ele vai disseminar, principalmente depois do arrebatamento da igreja, porque a igreja vai desaparecer. O anticristo também terá como missão opor-se à igreja. Ronaldo, mas como opor-se à igreja se você, que é um pré-tribulacionista, crê que a igreja vai ser arrebatada antes do início da grande tribulação? Como que ele vai se opor à igreja? Tenho duas respostas para você. A primeira é: a oposição do anticristo já começou. Como eu disse aqui, principalmente no livro de 1 João, 2 João, 3 João, nós encontramos ali o apóstolo João falando sobre o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo está no mundo já. Ele está em oposição contra nós, contra a igreja. Tanto nós como igreja no pessoal, como a Bíblia nos chama, como a igreja no coletivo em toda a terra. Existe um espírito maligno gerando influências no mundo, combatendo os valores cristãos no mundo todo. Leis têm sido feitas, leis têm sido aprovadas, outras, graças a Deus, não têm sido aprovadas, mas muitas leis que não foram aprovadas ainda possivelmente serão, para oposicionar-se às verdades bíblicas, né? Graças a Deus, me parece que a lei do aborto de fato não foi aceita no Brasil, mas nesse momento de pandemia mundial estavam tentando novamente aprovar a lei do aborto, como eu disse no último vídeo, né? Outras leis, as leis que liberam casamentos que fogem ao padrão bíblico, estão sendo aprovadas no mundo inteiro. Outras ideias, né, como legalização até mesmo da pedofilia, nós temos visto isso acontecer. Então, muitas leis nesse período do anticristo da grande tribulação vão ser liberadas, você pode ter certeza disso. E até mesmo antes nós vamos ver coisas acontecendo. Devemos orar, devemos nos posicionar como igreja, mas devemos sermos sabedores de que algumas coisas irão acontecer, porque elas são bíblicas e elas se cumprirão. Então,
esse espírito já está no mundo, a oposição já está acontecendo. E a segunda explicação que eu quero dar a você é que depois que a igreja for arrebatada, como eu disse, eu sou um pré-tribulacionista, existem pessoas e eu respeito, não tem problema nenhum, isso não é o mais importante. O importante é nós estarmos preparados, se formos arrebatados antes, se formos passar por metade da tribulação ou pela grande tribulação, como muitos também creem, nós precisamos estar prontos. Mas a ideia é, quando a igreja for arrebatada, antes da grande tribulação, o anticristo trabalhará com todos os seus esforços para destruir todas as mensagens, tudo aquilo que foi deixado como legado nesse mundo para a salvação. Mas ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que muitos, mesmo nesse período, hão de se converter. Então, só para recapitular, missão do anticristo: opor-se a Deus, opor-se a Israel, opor-se à igreja e opor-se a Jesus. Caminhando para o final desse vídeo, eu queria falar com você agora sobre a destruição do anticristo. Essa é a melhor parte, né? Falamos no vídeo anterior e nesse vídeo muitas coisas sobre o anticristo, coisas que de alguma maneira demonstram a autoridade e o poder que ele vai ter, mas essa é a melhor parte. Como eu já disse aqui, ele vai perder no final, porque Jesus é invicto, Jesus é vencedor invicto. Está escrito, a Bíblia diz, ele vai perder no final. Jesus, como sempre, vencerá. Então, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, esse é um texto importantíssimo. Eu queria convocar você, desafiar você a estudar esse texto. É muito importante. Nós vamos falar isso, possivelmente, quando falarmos das 70 semanas de Daniel, nos próximos vídeos. Mas olha só, vamos lá, vamos ler. Olha só o que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 5 ao 7. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Veja que Paulo falava sobre isso, sobre a volta de Jesus, sobre esses ensinos do final dos tempos com a igreja. É um assunto importantíssimo para nós. Ele disse assim, vocês não lembram quando eu falava dessas coisas, dizia a vocês quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis. O que o detém quem? O que detém o anticristo se revelar, para que o seu próprio tempo seja manifestado, ou seja, existe algo que detém o anticristo de se manifestar. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém. Então ele disse assim, mais ou menos o que o apóstolo João diz lá no livro de 1 João. Olha, existe alguém que está retendo a manifestação do anticristo. Existe alguém que está segurando. O mistério da injustiça, ou seja, o espírito do anticristo já está se movendo, mas a operação dessa pessoa, existe alguma coisa o retendo. Até, ele diz assim, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora o retém, até que o meio do meio seja tirado. Então, existe alguém que está retendo a manifestação do anticristo ainda. Muitos dizem, é o Espírito Santo, outros dizem, é Israel, e eu quero dizer a você, é a igreja. A igreja de Jesus que está na terra nesse momento é a que ainda está sustentando essa questão do anticristo não se manifestar, porque Deus tem um propósito ainda na minha e na sua vida. Você que está vendo esse vídeo que não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, você pode fazer isso agora, entregar o seu coração a Jesus, confessar com seus lábios, dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, vem morar no meu coração, eu te faço meu Senhor, meu Salvador, e você vai nascer de novo, simples assim. A Bíblia diz, se você crer com seu coração, confessar com seus lábios, será salvo. Então, é tempo em que nós como igreja estamos no mundo ainda, e isso está retendo essa manifestação do anticristo, mas ela ocorrerá. Então a ascensão do anticristo, a destruição do anticristo começa primeiro com a ideia da ascensão. Ele vai se manifestar, mas ele vai cair. Então, tendo a igreja sido arrebatada, que é aquilo que detém a manifestação do anticristo, o anticristo vai se revelar durante os 3 anos e meio iniciais. Nós já falamos aqui, fará aliança de paz, ele vai se manifestar como alguém bom, alguém que vai realmente colocar em ordem muita coisa no mundo, vai fazer maravilhas, vai fazer prodígios, principalmente através do falso profeta. Ele vai ser alguém espetacular, como ninguém nunca viu, né? Uma manifestação de um homem que está fazendo coisas boas em todas as partes do mundo, as nações vão se render, mas o auge mesmo do ministério do anticristo será no final dos 3 anos e meio inicial, quando ele vai se assentar
naquele tempo, como eu já disse, o templo que vai ser reconstruído, ele vai querer ser adorado. Ali vai ser a manifestação, ali ele vai tirar a máscara e vai demonstrar principalmente para o povo judeu quem de fato ele é. Mas ali, onde o povo judeu vai começar depois disso, passar um momento muito difícil, mas ali, naquele momento em que ele começar a se posicionar dessa maneira, ele vai começar a caminhar para a sua destruição. Daniel capítulo 11, verso 31 e 32 diz assim: suas forças armadas, falando do anticristo, se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, lembra? Lá em Israel. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Veja que nós lemos isso lá em Tessalonicenses. Daniel profetizou isso lá atrás, mais de 1000 anos antes de Jesus. Em Mateus 24, o próprio Jesus fala sobre isso, tá? E ele diz assim ainda aqui: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Ou seja, ele vai enganar, vai corromper, com lisonjas, com benefícios, vai corromper as nações, né? A humanidade é bem propícia a isso. Mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Veja que haverá nesse tempo pessoas que vão resistir a esse governo. E eu creio que principalmente judeus que começarão a entender quem de fato ele é. Nesse momento onde ele vai se manifestar e vai acabar com o sacrifício diário no templo, vai se mostrar como Deus, vai se dizer como Messias, e ali a ruína do anticristo vai começar a acontecer. Mateus 24,15, Jesus reafirmou, dizendo assim quando vierem o sacrilégio terrível, veja Jesus falando isso, falando desse momento, o sacrilégio terrível, a profanação do templo, do qual o profeta Daniel profetizou no lugar santo, quem lê entenda. Veja, Jesus falando de Daniel, falando daquilo que Daniel profetizou, e Paulo lá na frente falou a mesma coisa. Como eu já disse nos meus vídeos anteriores, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é fidedigna. Nós precisamos confiar, crer, estudá-la, vivê-la, porque ela é a verdade. Em Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo está falando desse momento, que nós lemos em Daniel, que nós lemos em Mateus 24, ele está falando do anticristo, querendo parecer Deus, se assentará no templo. Nesse momento, como já disse e enfatizo, a ruína do anticristo começará. Ele ainda vai ter 3 anos e meio pela frente de grande tribulação, perseguindo os judeus, reinando sobre a humanidade, mas pelo fato do povo judeu entender que ele não é o Messias e não é quem eles achavam que eram, a ruína do anticristo começará, porque o povo judeu vai começar a se posicionar num lugar de arrependimento, num lugar de entendimento, e no final da grande tribulação, Jesus romperá os céus e virá resgatar, e virá salvar o povo judeu, e virá com os santos, virá conosco, que fomos arrebatados, ou que se morremos, ressuscitamos com Cristo, e estamos com Ele já, viramos juntos para esse momento especial, fantástico, indescritível. A Bíblia fala, queridos, que a soberba precede a ruína. Por isso eu digo que nesse momento em que o anticristo vai dizer: eu sou Deus, eu devo ser adorado, ele vai querer adoração. Lembra? Já falei nos vídeos anteriores aquilo que Lúcifer quis desde o princípio ser adorado. Ele vai... Porque na verdade o anticristo vai estar sendo totalmente manipulado, incorporado pelo próprio Satanás. E ele vai receber a adoração das nações. E nesse momento, quando ele dizer para Israel: eu sou Deus, ele vai começar a sua ruína, porque a soberba precede a queda. Então esses últimos 3 anos e meio, como eu acabei de dizer, vão ser anos de julgamento, anos de perseguição a Israel, mas vai ser o início da ruína do anticristo. E no final de tudo isso, verá Jesus voltando e destruindo as suas obras. Então eu quero fechar esse vídeo aqui, esse pequeno estudo sobre o anticristo, dizendo a você: é tempo de nós nos prepararmos. É tempo de nós estarmos atentos. É tempo de nós colocarmos a nossa vida em ordem. É tempo de nós santificarmos a nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. É tempo de nós acertarmos.
corrigirmos, nos alinharmos. A Bíblia diz em Mateus 25 que 10 virgens estavam esperando a volta de Jesus. 10 virgens estavam se preparando, mas só 5 estavam preparadas de fato. 5 delas estavam vivendo, tinham recebido Jesus, mas estavam vivendo de qualquer forma. Estavam levando a vida, não se preocupando com o final, não se preocupando com o destino eterno. Estavam ali convivendo. Quando a Bíblia diz que o noivo chegou, quando Jesus chegou, elas estavam totalmente despreparadas. E elas tentaram buscar auxílio das outras 5, mas as outras 5 disseram: olha, nós não temos, o que nós temos para nós. Quero fechar esse vídeo dizendo a você: a salvação é individual. Você deve cuidar da sua vida com Deus, eu devo cuidar da minha vida com Deus, para que não seja pego de surpresa naquele dia. Então eu queria fechar esse estudo sobre o anticristo. No próximo estudo eu creio que vamos entrar no estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Eu já te convido para, se você quiser ler o livro de Daniel, estudar sobre isso. Nós vamos estar falando sobre esse assunto apaixonante. Que Deus abençoe a sua vida. Peço mais uma vez aqui a você, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer a palavra de Deus correr por essas mídias sociais, correr pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, onde você tiver acesso. Por favor, divulgue. Como eu disse, eu quero que de alguma maneira eu possa cooperar para que o nome de Jesus ganhe mais fama, ganhe mais reconhecimento, seja mais conhecido. E eu conto com você para me ajudar nisso. Se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o seu coração esteja totalmente aceso para essas verdades do final dos tempos e da vinda de Jesus. Que Deus te abençoe e vamos ficar firmes até que Ele venha.